Ah, mas se for falar assim, a gente pega na ressurreição, por exemplo. Jesus ressuscitou, pô. Se Jesus ressuscitou, tudo pode acontecer, cara. Quando? Estamos no século XXI, quando? Não, quando Deus quiser. Então Deus não quer. E Deus não quer. Deus não quer. O que ele tinha que provar, ele já provou. Ele deu o filho dele pra gente ali, nós matou o cara. Quem matou o cara? Nós não, senhor, ele. ninguém matou nada, não. Ah. Ninguém matou nada. Todo mundo ensina isso, né? A cartilha. Quem matou Jesus? Matei, Não, essa é a cartilha, né? Ah, Vamos lá. o que aconteceu Vamos lá. ali? O que a cartilha ensinaram pra nós? Que Jesus morreu o quê? Crucificado. Não. Qual o objetivo? Pra salvar todo mundo. Não, senhor. É o que ensinaram. Tá errado. Ele deu seu único filho pra gente ali. Jesus era pra morrer crucificado? Não. Era pra Jesus morrer apedrejado. Por quê? Porque ele foi acusado de blasfêmia. E por blasfêmia não era crucificação, era apedrejamento. Isso, igual eu falei pra vocês, o artifício das narrativas, todos aqueles que escrevem, eu sou escritor, vou utilizar artifício para embelezar o que eu estou escrevendo. Só que o problema que é que ensinaram pro povo brasileiro, que a Bíblia é o quê? Ela é a palavra de Deus, e tudo que nela está escrito é verdadeiro. Isso é o que é a cartilha aqui. Só que não é a verdade. É igual eu falei. Você acredita que o sol é um Deus? Não. Você acredita que o Malu é um Deus? Não, por que não? Por que você não acredita que o sol é um Deus? Porque a gente só tem um, Jesus. Mas as pessoas não acreditavam lá gente, atrás? As pessoas acreditavam lá atrás, não acreditavam que era um Deus? Por que acreditavam? Porque não existiu a evolução para explicar que aquilo não era um Deus. A religião é a mesma coisa. Tem gente que pega a cartilha, igual aquela cartilha da nossa escola lá atrás, do prezinho. A gente acreditava no quê? No lobo mau, no coelhinho da Páscoa. Essa cartilha que tem gente que passa o tempo e continua no prezinho. Tanto que Paulo escreve assim: com o tempo já deveis ser mestres, mas ainda sois crianças. Tem gente que passa o tempo e continua com a cartilha lá e não larga aquela cartilha. Por isso que não amadurece, por isso que não cresce, por isso que não desenvolve. Aí quando você vai mostrar, gente, essa cartilha, ó, já estamos no século XXI. Rapaz, isso aí, ó. Você não viu não o quê? Rapaz, você já está na 28ª edição. Você ainda continua, não, continua com a primeirinha lá, surradinha, quando você falava, não falava você, falava vós me ser. Você ainda tá no vós me ser, tô. Não, agora nem mais você, agora é ser, né? Foi abreviando tanto que agora virou ser. Tem crente que é assim, continua na cartilha antiga lá atrás. E não é bem isso mais. A evolução. Aí entra a ciência, entra a minha disciplina que é a exegese. Que a exegese ela é neutra, ela vai lidar com a neutralidade. Por isso que quando eu faço a interpretação que eu estou fazendo aqui, eu sei que choca. Por quê? Porque eu sou neutro, vocês têm a fé, a crença, a pegada a isso. Aí eu falei, opa, não é bem isso. Aí onde entra a linguagem apelativa que existe, né? Que é a questão do, não, mas é o poder de Deus, porque Deus pode, é o mistério, é o sobrenatural. Aí onde eu falo, opa, vai devagar, por quê? Porque o sobrenatural, se existiu para alguém, tem que existir a continuidade dele. Por quê? Porque a oração é o meio que todos fazem até hoje. A igreja ora, a igreja orou lá, a igreja ora hoje, ora. Então o mecanismo é o mesmo. Se o mecanismo é o mesmo, o efeito tem que ser o mesmo. Só que não é bem isso. Por quê? A Bíblia é construída de vários tipos de narrativas. Literal, lendário, folclórico, mitológico, figurativo e simbólico. Só que as pessoas dificilmente conseguem enxergar o que é literal e o que não é literal. O que é figurativo é difícil. Por quê? Porque é uma ciência. A ciência chama-se hermenêutica. A hermenêutica ela existe para isso. Para você ter um mecanismo de interpretação de uma forma precisa. Eu não posso interpretar a Deus dará. Eu tenho que interpretar segundo o escritor quer passar. Exemplo. Rodrigo. Rodrigo. Você é escritor, Rodrigo. Você escreve um livro. Você gostaria que eu interpretasse o livro daquilo qual você não quis dizer? Você acharia correto eu fazer isso? Você escreveu um livro, você escreveu com objetivo, não escreveu? Sim. Escreveu com a essência e um clímax, não foi? Você acharia correto pegar o seu livro e dizer aquilo que você não quis dizer? Você acharia correto isso? Você quis dizer que aqui o celular é preto. Aí eu tô dizendo, não, Rodrigo, para mim o celular é vermelho. Só que você provou que o celular é preto. Você acharia correto eu chegar para você, que você escreveu que o celular é preto, eu falar para você que o celular não é preto, ele é vermelho, sabendo que ele é preto? Você acha correto isso? Eu, como autor da obra, não, mas hoje eu sei que também as maiores obras, todas acontecem isso. Cada um tem sua interpretação ali. Mas é correto? Perguntei se é correto.
É correto eu ler a sua obra e dizer aquilo que você não disse? É correto isso, Rodrigo? Você acha que eu gostaria que eu tenho 5 obras minhas aqui? Você acha que eu gostaria que você pegasse meu livro e dissesse aquilo que eu não disse aqui no livro? Não, o professor Fábio ensinou. Aí eu vou chegar, Rodrigo, qual página eu ensinei isso aí? Falei, nenhuma. E não você tirou isso aí? Eu tirei da minha cabeça. Só que você tá colocando o meu nome e dizendo aquilo que eu não disse. Isso é crime? Sim. É crime. Na verdade, ninguém quer que É seja... inevitável. Alguém vai pegar seu livro daqui a alguns anos Sim. e vai, não, e eu, vai não- entregar eu só ele tô de outro falando. jeito. Eu sei entendi, disso. você Eu não tô falando se é gosta, né? correto. Correto não é. correto, não é É só- correto. Minha pergunta é precisa. A resposta Aham, tem que ser sim, precisa. sim, É isso sim. aí. Não queira sair pela tangente comigo, não. Não queira sair pela tangente comigo, não. Justamente, existe a pergunta e a resposta. Lógico, todo mundo vai. Por quê? Porque cada um vai querer colocar o que acha, o que pensa. Só que a hermenêutica, a exegese, não. Diz que a Bíblia interpreta a Bíblia. Isso é lindo no seminário. Ainda mais no ramo pentecostal de onde eu vim. Tem um monte de gente por aí. E fala, irmãos, texto fora do contexto é pretexto para heresia. Verdade. Só que tem um monte por aí ensinando heresia. Um monte assim, ó, lotado. Nas rádios, nos podcasts. Tudo crente. Pega um texto e sai fora do contexto. Eu falei, ô fulano, ei, volta. Leia o contexto, por favor. O contexto está dizendo isso. Não, professor. E você está criando heresia na minha frente? Hã? Isso é heresia. Você tá... Não, é? Texto fora do contexto, você mesmo ensina, é pretexto para heresia. Você está criando heresia na minha frente, por quê? Não está dizendo isso. É, professor, me desculpa. Ah, então vamos voltar. Mas a análise do texto não é, assim, o contextual ali não é de acordo com o período, porque hoje quando a gente percebe, Sim. por exemplo, quando você fala, Jesus foi tratado como surtado, né? Pela família, foi visto como surtado. Para a época seria uma outra coisa, que alguns estudos vão mostrar, a pessoa quando estava em surto é porque não estava acreditando, sei lá. Tô fazendo uma exposição fora de lógica. Aqui é mais mas leve, hein? Aqui é mais leve, porque o contexto, se você for pegar, o contexto de surtado era endemoniado. Então todo mundo que estava surtado, o conceito era por isso, que veio o versículo 32 lá. Aí está possuído por Beelzebu. Porque eles não tinham um conceito científico como hoje nós temos. Sim. Da área da psiquiatria. Então, para as pessoas, quando as pessoas estavam fora de si, eles diziam que estavam endemoniados. Por isso que no versículo 22 de Marcos 3, os especialistas falaram o quê? Isso. Ele está possuído por Beelzebu. Você vê a diferença agora? Então, no contexto daquele período, alguém está fora de si por problemas neurológicos, se colocou, ou talvez não precisa ser um problema neurológico, pode ser uma questão de alimentação, igual a tentação de Jesus. Você quer ver? Mateus, amigo, coloca aí Mateus capítulo 4, por favor. Olha só o que vai acontecer aqui agora. Preste atenção. Pode deixar Mateus 3. Não, vai no 4 mesmo, porque aquele Jesus sai do batismo de João e vai para a tentação. Pode Mateus capítulo 4. Preste bem atenção, senhor. Versículo 1 mesmo. Olha isso que lindo, ó. Então, Jesus sai do Rio Jordão, do batismo de João. Aí diz assim, ó. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao Deserto. para quê? Tentado pelo diabo. Peraí, gente. Jesus sai do batismo. Ele é guiado pelo Espírito Santo com propósito. O Espírito Santo guia Jesus para o deserto com propósito. Qual propósito? Ser tentado. Aí diz assim a Bíblia, Tiago. Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Aí eu pergunto, se Jesus é Deus, Jesus está sendo tentado por quem? Está escrito aí. E aí? Deus pode ser tentado pelo mal? Está escrito em Tiago. Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Aí tem o Espírito Santo, vamos pegar a Trindade como alguns acreditam. Aí tá a Trindade perfeita, o Pai que ecoou lá. Esse é meu filho amado que me comprado. Está o Espírito Santo em forma corpórea como pomba, conduzindo Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Aí estão dizendo que Jesus é Deus, mas está dizendo que Deus não pode ser tentado? Ok. Aí um dos problemas que pode acontecer, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Há possibilidade de pessoas terem alucinações em 40 dias de jejum, senhores? Com certeza vai ter. Só que para um cristão fundamentalista ele vai dizer que não, que Jesus é poderoso, Jesus não teve alucinação. Vamos entender agora? E chegando-se ele o tentador, disse, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Vamos parar aqui um pouquinho. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Dizem que Satanás, antes de ser Satanás, era um anjo de luz, certo? Isso. Ok. Quem foi que criou esse anjo de luz? Quem foi?
Deus. E quem mais estava lá criando esses anjos? Quem foi? Não, Jesus. Ah, tá. Jesus. Jesus ainda sim. Jesus? Porque ele já era entidade, né? João diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E Paulo escreve, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Logo, então, quem criou os anjos? Jesus também estava no meio. Aí vem a pergunta. O anjo, que depois se tornou Satanás, conhecia Jesus lá no céu? Conhecia, né? Tem lógica isso aí agora? Se tu és o filho de Deus? Mas não sabia quem era Jesus? Se os próprios demônios sabiam quem era Jesus. Nossa, viesse nos atormentar antes do tempo, Jesus. Conheciam quem era Jesus. Lá em Atos dos Apóstolos, os demônios também lá. Em nome daquele que Paulo prega, sai. Eu sei quem é Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Se os demônios sabiam quem era Jesus, como que Satanás, que é o rei de tudo, de todos os demônios, não sabia quem era Jesus? Não sabia que Jesus era filho de Deus, não? E por que tá perguntando aí? Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Tava só testando a paciência dele, capeta é o inferno. Então o anjo Satanás, conhecendo o poder de Jesus. Vocês estão entendendo agora? O que é isso? Isso são artifícios para embelezar a narrativa. Por quê? Você vê, eu peguei da forma literal, fiz a construção paralela, dentro de um contexto paralelo, que Jesus criou o próprio ser angelical, a construção teológica que eu fiz, só que você vê que a resposta não ficou óbvia agora. Como que ele está perguntando quem é Jesus, se Jesus criou ele e sabia quem era Jesus? Não existe lógica nisso. Então você está vendo o quê? Um absurdo dentro da narrativa. Por isso que você interpreta literal. Como você descobre que a narrativa ela não é literal? Vamos lá, primeiro passo. Interpreta ela literalmente. Interpretou. Gerou absurdo? Gerou. Opa, então literal ela não é. Então pode ser lendária, figurativa, simbólica, pode ser folclórica, mitológica, mas literal ela não é. Vamos ver se ela é literal? Continuo. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que está na boca dele. Ok. Então o diabo, agora piorou, o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Para que o diabo transportasse Jesus para o pináculo de um templo, é necessário que agora o diabo se materializasse. E pegasse Jesus pelo colarinho, né? E levasse até o pináculo. É isso ou não? É. Sim. Porque se o diabo é espírito, então ele teve que materializar para pegar um corpo físico de Jesus. Então, agora, físico tem que ser físico. Eles os elementos físicos para isso. Para conduzir Jesus a um ponto central. Qual era o ponto central? O pináculo do templo. Ok. Ele disse, se tu és o filho de Deus de novo, lança daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão para que nunca tropece com o teu pé em pedra alguma. E se Jesus também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Opa! Não tentará o Senhor teu Deus. Mas ele não é Deus? Não tentarás a mim, o diabo, porque eu sou o próprio Deus. Bom, deixa pra lá, que isso não é um assunto, né? Mas só estou explicando. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto. Aí vem, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Aí agora ele pegou fisicamente Jesus do pináculo do templo e levou a uma montanha. Interessante que ninguém viu isso. Esse transporte. Quem estava lá no templo não viram? O diabo transportando Jesus para lá, Jesus para cá. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que fechar, colocar um cabresco aqui. Alguém vai começar a fazer perguntas. Não tem como eu falei? Quando você vai ler um texto, você tem que perguntar, fazer perguntas para o texto. Isso é hermenêutico, você tem a resposta do escritor. E aí, escritor, o que você quer dizer com isso? Ele vai, não quero dizer nada, porque isso aí não existe. Isso existe você espiritualizar, você colocar o cabresco e falar, é tudo poder de Deus. É tudo espiritual isso daí. Então amém, então vou ficar assim. É a cartilha antiga que eu lhe falei. Essa é a cartilha antiga que ensinaram lá atrás. Tudo é o poder de Deus, tudo é o poder de Deus. Aí você esquece tudo, não tinha gente ali do lado, não tinha ninguém trabalhando no templo, ninguém ouviu nada, ninguém viu nada, ninguém sentiu nada. Só para fazer o quê? Massagear a minha crença e a minha fé. É isso que eu não faço nas minhas aulas. Porque a exegese não... Por mais que eu tenha crença e fé, mas na área, na disciplina, não uso fé e crença. É a neutralidade. Continuo. Transportou, mostrou todos os reinos do mundo. Agora eu pergunto. Dentro da lógica, eu teria que colocar que todos os reinos do mundo era justamente do mundo do período de Jesus. Uhum. Só que o Império Romano era um império muito grande. Várias províncias eram comandadas pelo Império Romano. Sobe um pouquinho, por favor. E disse-lhe, 9, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Aí ficou complicado. Por que ficou complicado? Por que ficou complicado?
Porque ele está dizendo que todas as glórias do mundo não era de Deus, era dele. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse Jesus, vai de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Por que ninguém viu os anjos servindo Jesus? Quem é que viu isso aí? Ok, não, ninguém viu. Jesus chegou e contou. Contou para Mateus. Aí Mateus não indagou Jesus a respeito disso? Como que você vai relatar algo, você não questiona nada? Você não pergunta nada? Da veracidade das informações, igual você está registrando? Simplesmente aceita? Dependendo da crença e da fé, sim. Você não questiona nada. Porque você tem a mesma fé, a mesma crença, você participa e comunga a mesma questão, e para você está tudo certo. Só que não foram todos evangelistas que concordaram com tudo. Outros tiveram visões diferenciadas. Então não existe uma unanimidade textual. É isso que tem que tomar cuidado. Então quando alguém diz que algo é de alguém, então não pode tutibiar a respeito das informações. Tem que ser precisa. Infelizmente, uma coisa que a Bíblia não é 100% precisa. É porque várias pessoas escreveram ela, né? Justamente. Se fosse um só, uma pessoa só escreveu a Bíblia, não ia ter discordância nenhuma. Se eu acho que eu estou falando demais, vocês não fizeram uma pergunta para mim, né? Não, tá maravilhoso. Mas tem uma parte tão